pessoal, então hoje vamos falar um pouquinho sobre leituras que eu tenho feito e que tratam de alguma maneira do mal de Alzheimer, tá? Então nós estamos num período agora de conscientização das pessoas a respeito do que é essa doença, de como ela afeta tanto o paciente quanto as famílias. E aí então eu resolvi mostrar o que eu tenho lido a respeito disso. Antes de começar a mostrar, eu quero contar em que situação, em que contexto essas leituras apareceram na minha vida. Eu tenho uma amiga que lá pelo mês de janeiro desse ano veio comentar comigo que a sua avó tinha sido diagnosticada com a doença e que a família como um todo, os netos, os filhos, né, dessa senhora, não sabiam o que fazer, não estavam tendo atitudes adequadas, né, em função do novo cenário da doença. Por acaso, por coincidência, eu estava lendo um dos livros que eu vou mostrar daqui a pouco, né, e que falava um pouco sobre Alzheimer. E eu pensei então, bom, os livros são uma boa fonte de informação, de conhecimento, e aí surgiu para mim a ideia de começar a ler livros sobre esse assunto, para mais adiante resenhar e apresentar esses livros, até fazendo algumas comparações entre eles. Pois bem, o tempo foi passando, eu fui fazendo essas leituras e fiquei sabendo que no mês de setembro, então, existe essa data destinada à conscientização sobre a doença, né? E aí, então, resolvi fazer esse vídeo, fiz um texto que está lá no blog. Esse texto que está no blog é realmente a resenha dos livros, né? Então eu apresento 4 livros, apresento a ficha técnica de cada um deles e faço ali um breve resumo, um breve comentário sobre cada um, mas eu não deixei lá no blog, lá na resenha escrita, uma impressão mais subjetiva das leituras que eu fiz. Então, nesse sentido, o vídeo, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele é complementar àquela resenha que está lá no blog. É aqui que eu vou falar sobre as impressões que eu tive, sobre a minha opinião a respeito desses livros, ok? Então eu vou começar pelo livro que eu estava lendo, então, quando essa minha amiga veio falar comigo sobre a questão do Alzheimer, tá? Então esse livro é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro não é um livro propriamente sobre Alzheimer, mas ele traz algumas informações, traz vamos dizer, é um aspecto secundário do livro, o fato de a protagonista estar com Alzheimer. Tá? Então ele vai falar sobre a mãe dele. A mãe dele é uma advogada e ela, aos 41 anos, ela teve que lidar com a situação do fato de o marido ter sido preso pela ditadura militar e depois dessa prisão ele nunca mais retornou, nunca mais a família teve notícias do paradeiro dele, até que muitos anos depois o governo reconheceu que ele estava morto, ele foi declarado morto, muitos anos depois. Esse livro traz, então, um relato muito completo, muito contundente sobre a ditadura militar, sobre o impacto que é o desaparecimento de uma pessoa nessas circunstâncias, para a família, para os filhos, para essa mulher que aos 41 anos teve que lidar sozinha com a criação dos filhos, com o sustento da família, com toda a questão política que rodeava, né, na qual ela estava inserida com uma participação política forte, né? E aí essa mulher, anos depois, vai ser diagnosticada com Alzheimer e vai ser inclusive interditada judicialmente a pedido da família, com a concordância dela, inclusive. Né? Ela diz, eu preciso, ela vai a uma audiência judicial que trata da sua interdição e ela fica repetindo para o juiz assim, eu preciso que cuidem de mim, eu estou com problemas e eu preciso que cuidem de mim. Né?
Então ali a gente vai ter então uma primeira, e foi esse o contato que eu tive, uma primeira impressão sobre como se comporta, como age a pessoa que é portadora de doença de Alzheimer, tá? Bom, o segundo livro que eu li, e aí já com a intenção de fazer esse conteúdo, de produzir esse conteúdo sobre a doença, foi o Quem Eu, Uma Avó, um Neto, Uma Lição de Vida, do Fernando Aguzoli. Esse livro, gente, é maravilhoso. Esse livro é um livro que eu penso que todo mundo deve ler em algum momento da vida, porque ele te dá uma... Olha, ele te dá uma bofetada, no sentido de que ali a gente, fazendo essa leitura, a gente começa a pensar e a refletir sobre o quanto as pessoas próximas da gente são importantes e sobre o que a gente pode fazer por essas pessoas que são importantes, que são pessoas amadas, o que a gente pode fazer por elas numa situação extrema, numa situação difícil, certo? Então, o Fernando é uma pessoa que já é conhecida já no Brasil, em função dessa vivência que ele teve. A avó materna, foi uma pessoa muito importante na vida dele, desde muito pequeno. Eu posso dizer que foi uma pessoa que acompanhou o crescimento dele. E o que acontece é que ela vai ser diagnosticada, em 2008 ela vai ser diagnosticada com o mal de Alzheimer. Então ele se envolve muito com os cuidados dela. A mãe dele, no caso filha dessa senhora, vai se envolver muito com os cuidados, mas de uma maneira muito diferente, de uma maneira peculiar. Então eles resolvem tratar a doença da avó com bom humor, com leveza, sendo muito amorosos, sendo pessoas assim bem, eu diria até bem humoradas, né? Vão tratar de uma maneira muito serena, muito tranquila, tanto o diagnóstico, claro que existe aquele momento de choque, né? Enfim, de não querer passar por aquilo, ninguém quer, obviamente, ninguém quer passar por aquilo. Existe esse primeiro momento de dor, de luto, mas logo ele e a família resolvem abraçar a vovó e abraçar o tratamento e a doença de uma maneira muito bonita, né? Então eles vão ser sempre alegres e bem-humorados com ela, eles vão procurar proporcionar a ela experiências boas, experiências felizes, mesmo que ela dali a um tempo já não lembre mais, mesmo que no dia seguinte ela já não lembre mais o que aconteceu. Bom, aí em determinado momento, em função do avanço da doença da avó, o Fernando resolve então abandonar os estudos, abandonar a carreira, parar a própria vida, parar com tudo, para cuidar da avó, né? Então é um exemplo realmente, é um exemplo de vida. Ele traz muitas informações técnicas sobre a doença, muitas notas explicativas. Então, dos livros que eu li sobre Alzheimer, esse livro é o livro mais informativo de todos. Bom, o terceiro livro que eu li, que eu vou indicar aqui, é o Para Sempre Alice, tá? Essa história, ela é a mais conhecida de todas que eu vou apresentar, porque ela foi transformada em filme. E através desse filme, a Julianne Moore, que é a protagonista, que é a Alice, recebeu inclusive o Oscar de melhor atriz referente àquele ano. Qual é o enredo do livro? Alice é então uma professora universitária que tem formação em psicologia e em linguística e que trabalha com pesquisas voltadas para justamente para essa questão do funcionamento cerebral ligado à linguagem, e ela vai então começar a ter alguns sintomas estranhos
alguns lapsos de memória, algumas confusões, né? Perda da palavra, não sabe o que vai dizer, como é que vai concluir a construção de determinados pensamentos. E em função de estar com quase 50 anos, ela começa a pensar que isso é problema de estresse relacionado a uma possível menopausa. Aí o que acontece é que os problemas vão se agravando, essas situações vão se agravando, vão se repetindo, e ela resolve procurar ajuda médica, faz uma consulta de revisão, e nessa consulta a médica então sugere a ela que ela vá procurar um neurologista para tratar esses problemas de memória. Pois bem, ela consulta, ela faz exames, ela realiza determinados testes que inclusive ela conhece o teor do teste, porque ela dá aula sobre isso, né? E pesquisa sobre isso. Ela faz os testes e o resultado é mal de Alzheimer precoce. É um caso raro, são poucas as pessoas que têm esse problema, né? Essa doença degenerativa com tão pouca idade, com menos de 50 anos. E ela se vê nessa situação, ela conta para o marido, mais adiante ela conta para as filhas, e aí então a história se desenrola, não vou falar muito na história, né? A história se desenrola e a gente tem nesse livro, e me parece o grande ganho em termos de leitura, é a questão de que a gente tem o ponto de vista do paciente. E o que acontece muitas vezes, na maior parte das vezes, é que se fala muito na doença, se fala muito nos cuidadores, existe grupo de apoio para os cuidadores, mas pouco se pensa e pouco se faz sobre a condição do doente. E é essa reflexão que a Alice vai trazer. Ela vai em determinado momento proferir um discurso em que ela vai chamar a atenção das pessoas sobre a situação do doente, né? E a inserção social desse doente na família, nas relações de trabalho, na sociedade como um todo. Tá? É um livro muito emocionante, tem trechos que são de chorar mesmo, certo? E eu gostei muito dessa leitura, apesar de ser uma leitura relativamente pesada, né? Pelo teor das coisas que acontecem com ela. Bom, e o último livro que eu vou indicar sobre esse tema é O Diário de uma Vida Perdida na Memória, da Rowan Coleman. Um dos aspectos mais interessantes desse livro está na estrutura narrativa dele. O que acontece é que a autora optou por não ter apenas uma narradora, e sim duas. O livro todo é dividido em capítulos que são alternados entre a protagonista da história, que é a Claire, que é uma mulher, professora de inglês, uma pessoa que é bem sucedida tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que tem diagnóstico de mal de Alzheimer precoce também. Ela vai ser narradora em determinados capítulos. Em outros capítulos, a narradora vai ser a filha mais velha, que é a Caitlin, que tem 21 anos e que então vai dar o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo com a mãe, sobre o que está acontecendo consigo e com a família diante dessa situação da doença, né, desse novo cenário. No início da história, me parece que no segundo capítulo, o marido da Claire vai dar para ela um caderno e vai propor que ela faça um diário naquele caderno. Então ela vai aos poucos escrevendo alguns momentos importantes da vida dela, como o dia que ela conheceu o marido, o dia do nascimento das filhas, o dia da morte do pai. O pai também morreu em função do mal de Alzheimer. Né? Ela vai relembrando essas situações na escrita desse diário e a história vai se passando, a doença vai se agravando, ela tem o contato com um homem misterioso, né? Uma pessoa que ela não conhece, ela vai se envolvendo com essa pessoa. Isso vai proporcionar uma reviravolta lá no final do livro, mas aí a gente não vai comentar sobre isso, vamos deixar por conta da leitura de cada um, certo?
Então, é um livro bem interessante por mostrar tanto o ponto de vista da paciente quanto o ponto de vista da família, ok? Então foram esses os 4 livros que eu li sobre mal de Alzheimer. Fazendo uma comparação entre eles, eu diria que o livro mais informativo de todos é o Quem Eu, tá? Então, se você tem alguém na sua família com esse diagnóstico e você quer saber o que fazer, o que acontece, quais são as etapas da doença, né? O que a família vai ter pela frente, esse é o livro mais esclarecedor de todos, tá? Se você quer ter uma visão de diferentes pontos de vista sobre a doença, sobre os sintomas, enfim, eu sugiro que você leia o Para Sempre Alice e o Diário de uma Vida Perdida na Memória, tá? Bom, se você quer ter acesso, através dessa leitura, ter acesso a outros temas, ao cenário histórico, que é muito bem construído aqui no livro do Marcelo Rubens Paiva, então você começa por essa leitura, como foi o que aconteceu comigo, ok? Eu espero então, com essa resenha e com esse vídeo relacionando os livros, espero contribuir na disseminação da informação sobre essa doença, né? E influenciar as pessoas a fazerem essas leituras, a conhecerem um pouco mais sobre essa doença e no futuro conseguirem então ajudar pessoas que têm a doença, ajudar pessoas, cuidadores e familiares que têm que lidar com essa situação, que é uma situação bastante difícil, ok? Então é isso, encerramos por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no vídeo o seu like, então, acompanhe as novidades da livraria, os nossos conteúdos pelas nossas mídias, se inscreva no nosso canal e é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, ok? Até mais, tchau, tchau!